por favor, já se inscreveu no canal? Ah, uau! Ainda? Por quê? Não dói, não precisas pagar, é só se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal e além de se inscrever, vá lá, ative o sininho de notificação para que todas as outras mensagens que o Ministério da Reconciliação decidir partilhar com todo mundo, você também seja notificado neste dia, entendes? Para não perderes nenhuma mensagem desta série nova. Hoje, o Ministério Reconciliação em Cristo Jesus vem partilhar contigo a mensagem: o racismo, preconceito e discriminação. Esta é a primeira mensagem que nós iremos partilhar contigo que está deste lado. Então peço a você que preste bastante atenção. É muito importante que você preste bastante atenção neste exato momento. Vá lá, esquece as malambas da vida, vá lá, esquece o problema, vá lá, fique focado somente na mensagem. Porque de uma coisa eu tenho certeza, você não irá ser a mesma pessoa depois de você ouvir esta grande mensagem. Você não será a mesma pessoa depois de ouvir esta grande mensagem, o racismo, preconceito e discriminação. É isto que nós iremos abordar aqui neste dia, a primeira mensagem que o Ministério de Reconciliação irá brindar contigo neste exato momento. Se já se inscreveu, uau, não tenho mais tempo a perder. Então, por favor, vá lá, pegue a sua Bíblia, pegue o seu manual de apoio, e vamos lá, bora para o nosso vídeo. Com todo respeito, peço a você que abra o livro de Isaías, o grande profeta, o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 a 7. Já achou? Ainda? Por favor, vá lá. Estou ali aguardando, estou ali esperando. Já. Que muito bom, isso é muito bom. Já encontrou. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 a 7. Preste bastante atenção. O racismo. Assim diz a bendita palavra do Yeshua. Assim diz a bendita palavra daquele que fez o céu e a terra. Assim diz a bendita palavra daquele que está acima de todos. Assim diz a bendita palavra daquele que é o caminho, a vida. Assim diz a bendita palavra daquele que formou todas as coisas a qual nos rodeiam e nossos olhos conseguem contemplar. Assim diz a bendita palavra do Alfa e Ômega. Assim diz a bendita palavra do Rei dos Reis. E agora sim disse Jeová, o teu Criador, ó Jacó. É isso aí. Estas são as palavras do Senhor Jeová, a qual Isaías fez menção de escrever para nós. E hoje nós temos o privilégio de meditar nesta grande palavra. A gente vai pegar o capítulo ao qual nós vamos nos basear. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Devido ao fato de que tem sido precioso aos meus olhos, foste considerado honroso, mas eu te amei. Uau! É isto aí. Racismo, preconceito ou discriminação. O racismo, o preconceito e a discriminação estão presentes em todos os lugares. O preconceito está presente no meio social. O racismo também está presente no meio social. Quanto à discriminação, também está presente no meio social. As mesmas coisas que é o racismo, preconceito e a discriminação também estão ligadas às religiões também. Isso também existe.
dentro da religião. Sim, claro, com toda certeza, claro que o racismo existe sim em determinadas religiões. Claro também que o preconceito também reina em diversas religiões. Também claro que o preconceito também reina em diversas religiões, quer nas instituições, quer em outros lugares. Elas estão presentes em todos os lugares. E o mais agravante é que nós levamos isso como algo totalmente normal. É por este fato que o Ministério Reconciliação entre Jesus vem hoje brindar contigo este grande tema. Queremos entender. Para entendermos a mensagem, eu preciso lhe esclarecer alguma coisa. Meu nome é Antônio Ngumbe Moepe. Cristão eu sou. Eu não sou político. Eu não sou do partido A, partido B, partido C. Eu sou cristão. Você consegue compreender? Eu sou cristão. Eu não sou político. Então eu espero que você compreenda isso. Eu espero que você não me interprete mal. E este tema não tenho a intenção de ferir a sensibilidade de qualquer um que está deste lado. Não tenho a intenção, meu caríssimo irmão, de ferir a tua sensibilidade. Mas queremos realmente trazer aqui algumas verdades, algumas coisas que estão simplesmente tapadas e queremos desvendar, porque hoje temos o privilégio de partilhar contigo a primeira mensagem. O racismo e o preconceito. Então precisamos compreender onde reina o racismo, reina o preconceito. Onde reina o preconceito, reina a discriminação. E precisamos compreender que todo ser tem uma deficiência. Se não haver uma deficiência no mesmo física, talvez ele possa ter uma deficiência psicológica. Se não haver uma deficiência psicológica, talvez possa ter uma deficiência ali física. Você consegue compreender? E na maioria das pessoas que têm essa deficiência, elas não desejam nascer com esta mesma deficiência que elas acabam por ter. Entendes? Não são elas que automaticamente criam meta para que elas nasçam com esta mesma deficiência, pois embora alguns vão obter a deficiência por meio de um acidente, por meio de um acontecimento dramático que eles vão ter aquela deficiência, mas alguns também, eles nascem deficientes. Então, precisamos compreender que estas pessoas que muitas das vezes são rejeitadas, que estas das pessoas que muitas das vezes são preconceituosas por outra pessoa, que essas pessoas que muitas das vezes são discriminadas por uma ou outras pessoas, não é o desejo delas, está naquela pele, ou não é o desejo dela, está naquela forma a qual ela se encontra. Então, precisamos compreender que o ato de discriminação não é um ato correto, é um ato automaticamente abominável. Não é um ato que alegra o coração do nosso Deus, mas é algo que entristeça o nosso Deus. Por quê? Porque precisamos compreender, nós todos temos uma deficiência, então só aquele que é perfeito tem o direito de discriminar, tem o direito de desprezar. Você consegue compreender? Só aquele que é perfeito, porque aquele que se encontra a perfeição, então ele pode zombar de outras pessoas porque ele é perfeito. E se olharmos na própria palavra do Senhor, o Senhor na palavra dele diz que automaticamente não existe nem sequer um santo debaixo da terra que não peca, ou aliás, debaixo do céu. Todos estão sujeitos a pecar. Então isso leva a entender que nós não somos perfeitos. O único perfeito é que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso nos tira já o direito de discriminar qualquer tipo de pessoa que estiver ao nosso redor. Por quê? Porque elas não desejam nascer assim como ela está. Mas o fator da vida lhe levou naquele estado. Os acontecimentos da vida lhe levaram naquele estado. Entende? Então é uma deficiência e isto não te dá o direito, meu caro irmão, de discriminar esta pessoa que você talvez tenha discriminado. Isto não te dá o direito de desprezar esta pessoa uma vez que ela se encontra com uma deficiência. Não, ao contrário, deverias ter abraçado mais esta pessoa quando ela é debilitada em a fazer. Deves ter mais abraçado esta pessoa quando ela é incapaz de fazer certas coisas e você está com os membros completos,
Então, acho que é o teu dever ajudar estas pessoas e não discriminar estas pessoas e não haver preconceito entre você com aquela pessoa. Entendes? Devemos tratá-las com mais carinho, devemos amá-las porque elas estão em uma condição de deficiência. Mas isto que eu lhe apresentei aqui não é que acontece no nosso meio social. Nós, dia após dia, nos táxis, aonde, nos ônibus, aonde, em todos os lugares, nós vemos discriminação, nós vemos, até os olhos conseguem refletir, conseguem automaticamente descrever o quanto aquela pessoa sente desprezável diante de quê? Daquela outra pessoa que a qual ela, o consciente dela, o rejeita. Você consegue compreender? Essa é a discriminação diante de um estado físico. Agora, quanto ao estado psicológico, nós também vemos pessoas que não estão bem psicologicamente. Precisamos também compreender que estas pessoas não é o querer dela estar naquela condição, mas sim a doença, talvez uma patologia, os levou naquela condição. Então não é o nosso direito, meu caríssimo irmão, não é o seu direito discriminar ou rejeitar esta pessoa, mas sim devemos amá-la. Entendes? Talvez você esteja a se perguntar, por quê? É que eu estou bem, ela está assim, então ou talvez os pais dela, talvez alguém pecou e ela nasceu com esta deformação, então é normal que eu zombe dela, é normal que eu rejeite ela. Não é normal. Não é normal que nós praticamos estas ações que nós temos praticado já anteriormente. Não é normal que nós desprezamos alguém. Não é normal que nós discriminamos alguém. Porque quem tem esse direito é só o nosso Criador. Quem tem o direito de rejeitar qualquer tipo de pessoa é só aquele que nos fez. Porque deves compreender, todos nós temos defeito, mas o Senhor nos aceita como nós somos, porque Ele quem nos criou. Então também nos leva à consciência de aceitarmos as pessoas do jeito que elas são e respeitá-las. Entendes? Devemos aceitar as pessoas do jeito que elas se encontram e que elas são. Por mais que realmente você esteja com os membros completos, por mais que você aparenta ser perfeito, mas eu quero dizer alguma coisa, você não é perfeito. Em você existe uma deficiência, em você existe algo que você percebe que você não é perfeito, porque se você fosse perfeito, você não estaria nesta condição, entende? Então, isso leva à consciência que realmente nós não somos perfeitos. Agora, quanto ao racismo, meu caro irmão, o racismo, ela reina em torno do meio social. O racismo, ela reina em todos os lugares. Por quê? Porque existe um grupo, aliás, de diferente cor. Existe um grupo que parece se tem como mais precioso aos olhos de Deus. Existe talvez um grupo que se tem como alguém mais valorizado diante do nosso Criador. Essa é a razão pela qual o racismo ainda está presente em nossas vidas. O racismo ainda está presente nas nossas culturas. O racismo ainda está presente no nosso país. O racismo ainda está presente em todos os continentes. Porque a diferença de cor. Porque uns acham que são mais importantes que os outros. E outros também não querem se deixar levar. Também acham que são mais importantes. Mas por conta de alguns fatores passados, nós como negro, você como negro, fomos induzidos muitas das vezes em nossas mentes que nós somos miseráveis. Que nós somos miseráveis. Eu via lá no passado, quando outras pessoas diziam, não, nós somos a sombra dos brancos. Oh, que maravilha! Porque a sombra do branco é preta e nós somos a sombra do branco. E muitas das vezes nós africanos, nós negros, fomos pisados, humilhados, cuspidos por causa da nossa cor. Muitas das vezes foi-nos tirado o direito de ser humano por causa da nossa cor. Muitas das vezes fomos tirados o lugar de assento por causa da nossa cor. Muitas das vezes fomos tirados oportunidade por
causa da nossa cor. Entendes? E agora aí me vem em mente o porquê que o Senhor diz, porque se o Senhor diz que outros os consideram como honrosos, mas eu, teu Deus, eu te amei e te amo, é a palavra do Senhor. O Senhor não está a se referir aos preciosos, o Senhor não está a se referir àqueles que a nação não rejeita. O Senhor aqui no livro de Isaías está a se referir para aqueles que são desprezáveis, honrosos. O Senhor está a falar para eles: ei, bebê, para eles você é honroso, mas para mim você é precioso. Então precisamos entender a quem o Senhor está a se referir. Será que o Senhor está a se referir ao branco? Será que o Senhor está a se referir ao negro? O que você acha? Em todos os momentos, analisa contigo mesmo. O que você acha? A quem o Senhor está a se referir? Aos de classe social mais elevada? Aos da classe social mais baixa? Aqueles que não têm lugar, entende? Aqueles que muitas das vezes são rejeitados por conta das suas cores. Aqueles que muitas vezes são rejeitados por conta da sua cultura. Aqueles que muitas das vezes são excluídos no meio social. É esse ao qual o Senhor está a se referir. Eu não estou a falar que é o negro. Talvez o teu consciente te revela isso, que é o negro. Se eu falar que é o negro, parece que estou a defender a minha própria cor, então não quero ferir a tua sensibilidade. Mas eu quero trazer aqui um ponto muito essencial para que eu e você compreendamos realmente o quão importante nós sabemos o preconceito, o racismo e a discriminação entre nós. Já disse que nós, como negros, várias vezes somos olhados não como humanos, mas sim como macaco, porque desde então a ciência colocou em nossas mentes que realmente o homem vem do macaco. E ainda existe outra cultura, existem alguns brancos que talvez ainda tenham isso em sua mente, e por terem isso em sua mente que o negrinho vem do macaco, então não são um ser humano, então há uma grande facilidade de praticar o racismo ou discriminar aquela mesma pessoa, porque assim a ciência afirma automaticamente que o homem vem do macaco. E realmente isso não é bom para nós, porque isso excita a guerra, isso provoca, isso faz com que o outro se sinta mais rejeitado e o outro se sinta mais precioso. E se eu te falar que tudo isso é meramente vento atrás de vento, você acreditaria? E se eu te falar que o branco é o mais importante que o negro, acreditarias? Ou talvez se eu te disser que o negro é mais importante que o branco, acreditarias? Mas no fundo das coisas, o que é tão importante? Qual é o mais importante, afinal? É quem? O branco ou o negro? Porque essa é a discussão que reina entre nós. É a razão pela qual o racismo ainda está presente em nossas vidas. Porque outro entende que é mais importante. E por ele entender que é mais importante, ele escraviza aquele que não é importante. Ele menospreza aquele que não é útil, porque assim ele compreende que ele não é útil em nenhum ponto. Eles só servem para trabalhar. E eu te garanto, várias nações foram edificadas, foram construídas pelos negros. Várias nações ou estão no auge, estão em cima, porque muito do nosso antepassado, nós como negros, eles capturaram nossos antepassados como escravos e eles trabalharam arduamente para o desenvolvimento desta nação. E mesmo assim, esta nação hoje está desenvolvida, mas mesmo assim, ainda em suas mentes existe o racismo e a discriminação por parte do negro. Entendes? Então eu quero lhe dizer, meu caríssimo irmão, que Deus se compadece para aqueles que sofrem. Deus se compadece para os necessitados. Deus se compadece para aqueles que são desprezados. Deus se compadece para aqueles que muitas das vezes são rejeitados. Entendes? Deus está a falar, você
foi rejeitada. Você foi rejeitado. Você foste considerado como horroroso, miserável. Mas a palavra do Senhor está falando o quê? Que eu, Senhor Jeová, eu te amei, mesmo eles te desprezando, eu te amei, mesmo eles te menosprezando, eu te amei, porque eu sou o teu Deus. Você entende por que o Senhor fala isso? Porque na verdade, no fundo, a cor não é tão relevante, mano. Precisamos compreender isso. O ser branco não significa tanta coisa, ou o ser negro não significa tanta coisa, porque no fim das coisas, nós todos vamos para o... Você entende? E a carne passará. Esta cor que te faz você desprezar o teu próximo, passará. Acredita, essa beleza que te faz você discriminar os outros, passará. O homem veio do pó e do pó voltará. A Bíblia nunca diz, ou nunca disse, que realmente o branco é o mais importante. Ou a Bíblia nunca disse que o negro é mais importante. Mas, para nós, aos olhos de Deus, somos todos iguais, irmão. Para nós, aos olhos do Criador, somos todos iguais. Pode haver diferença entre os nossos olhares, entre um para com o outro, mas lembra-te, meu caríssimo irmão, para Deus nós todos somos de uma única cor. Não é o fator de ser branco que lhe faz desprezar o negro, ou não é o fato de ser negro que te faz desprezar o branco. Não! Lembra-te, para Deus somos todos iguais. Porque para Deus o mais importante é o seu coração. Não é a sua cor, não é a sua não é, mas sim é o seu coração. Não é a sua religião, não é a sua congregação, não é o nome da sua congregação, não é o grupo em que você está, não é o lugar em que você está, é o seu coração. E lembra-te, o preconceito não parte da tua cor, mas parte do seu coração. Lembra-te, a rejeição não parte da sua cor, mas parte do seu coração. Entendes? O racismo não parte da sua cor, mas sim parte do seu coração. Então é este coração, meu caro irmão, que o Senhor tem rejeitado. É este coração que o Senhor tem desprezado, este coração sujo, este coração que percebe ou que se faz entender que a sua cor é a cor mais importante, que faz entender que a sua raça é a raça desejável para o nosso Senhor Jesus Cristo. E esquece. Não. Ai, porque na verdade é um trabalho árduo, é um trabalho difícil terminar com a discriminação. Porque de um lado, alguns lutam para que esta prática termine, mas de um lado, existe outra equipe que propaga para que esta atividade continue a crescer dia após dia. Porque este grupo que propaga para que este ato de discriminação, preconceito e racismo continue a evoluir dia após dia. Mesmo os mesmos têm a noção ou têm nas suas consciências que isto é o ato automaticamente rejeitado por parte do nosso Deus, mesmo assim, os mesmos continuam com suas práticas. Então, o que devemos fazer? Eu garanto que a tua pergunta é, irmão Antônio, o que a gente deve fazer para que isto logo termine? Porque talvez seja você que passou por um momento difícil de discriminação, ou talvez foi você que passou por um momento de preconceito, ou talvez foi você que por conta da tua cor, você foi rejeitada a um lugar, ou talvez você passou a uma grande humilhação por conta da sua cor. Eu garanto que a tua pergunta é, irmão Antônio, o que a gente deve fazer? Uau, nada. A minha resposta é, não faça nada. Como assim, irmão Antônio? Como assim? Não
faça nada. Sabes por quê? Porque tem alguém que te ama. Entendes? Enquanto tem alguém que te despreza, tem alguém que te ama. Enquanto tem alguém que te rejeita, tem alguém que quer te acolher. Enquanto tem alguém que te exclui, tem alguém que quer te ter por perto. Entendes? Não se apegue ao desprezo dos mesmos. Só lembra-te que tem alguém. E este alguém, o nome dele é Jesus. Ah, Senhor, se não fosse por ti, porque a tua palavra me diz que o Senhor morreu por toda a humanidade. O Senhor morreu para todos. O Senhor se entregou na cruz do Carvalho por amor a mim, por amor a todas as nações. Que todos aqueles que te aceitarem, que todos aqueles que te aceitarem terão um novo nome. Isaías diz que todo aquele que for chamado pelo nome que eu lhe der, porque quando nós nascemos de novo, nós temos novo nome. E a palavra do Senhor está a dizer que todo aquele que eu chamar pelo nome que eu lhe der. Entende? Então não se sinta desprezível por conta do desprezo de um irmão, ou de um hipócrita, ou de alguém que não tem noção das coisas. Não! E você é importante. Você é amado. Você não é amado por um ser miserável que depois vai para as tábuas. Você é amado por Senhor de todos, o Senhor dos santos, aquele que está acima de todos. Então não é um mero homem que simplesmente ele está de pé por causa de um fôlego e que este fôlego nem o mesmo sabe quando lhe será tirado. Então, por que estás assim? Então, por favor, lembra-te, só lembra-te, tem alguém que diz na palavra dele: aonde fores, eu irei contigo. Aonde pisares, eu estarei contigo. Ainda que pisares no fogo, tu não irás queimar-se. Entendes? Em todos os lugares eu estarei com você. Então o Senhor a falar para nós que somos desprezados, é o Senhor falando para nós que somos rejeitados, é o Senhor falando para nós que somos humilhados, que Ele nos ama. Entendes? Não se sinta rejeitada ou rejeitado. Não se sinta automaticamente desprezível, porque você não é. Você não é desprezível. Você é amado. Você é importante. Não é porque um sambalá que Tobias disse para você que você não é importante. Isso condiz e conclui que você não é importante. É mais uma mentira tentando colocar diante do teu consciente. É mais a ciência tentando colocar na mente dos negros que os negros não são importantes. É mais o blá 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 tentando desvalorizar o negro quando é mais importante em relação a outras tribos ou a outras nações. Você consegue compreender? Se talvez eu disse alguma coisa que criou confusão em sua mente, é só pesquisar. O Senhor ama-nos. Sem dúvida. O Senhor se compadece. O Senhor ama-nos. Lembra-te, o livro de Mateus, a Bíblia é tão clara no primeiro versículo, quando diz automaticamente que o anjo apareceu até a José e disse a José que o Herodes automaticamente irá sondar para matar todas as crianças. E a Bíblia diz que a profecia de Isaías se cumpriu, quando diz automaticamente que viu uma mulher chorando e lamentando pelos seus filhos. E esta mulher é que? Raquel. Entendes? Agora precisas compreender que a mulher de Jacó era quem? Raquel. E você precisa compreender que Jacó, o chamado de Israel, o Jacó era o filho, a qual a Bíblia diz que dois lutarão no ventre da sua mãe. Um nascerá com uma cor diferente do outro. Então, lembra-te, não está quer dizer que nós somos mais importantes ou você mais importante. Mas está falando que isso não é relevante, meu cara. Isso não é tão importante. Entende? Valorize
Se você nunca valorizou o negro, comece a valorizar agora. Se você nunca valorizou o branco, por favor, valorize agora. Se é o trauma do nosso antepassado ao percurso que eles percorrendo da escravidão que passaram, isso te faz rejeitar o branco, calma, passou. Agora precisamos perdoar uns aos outros. Pois embora eles escravizaram durante muito tempo, mas, graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por amor a nós, a escravidão passou. Pois embora hoje existe uma discriminação, existe a escravidão que automaticamente fazem lá no obscuro, mas lembra-te, hoje nós somos livres, porque alguém nos deu esta liberdade, e esta liberdade custou um preço muito alto. Houve necessidade de derramamento de sangue. Então lembra-te, se alguém derramou sangue por você, você não é desprezível. Se alguém se entregou na cruz por amor a você, você não é desprezível. Entende? Você não é. Você é amado. Então não luta, não procura fazer entender contra aquele que te discrimina. Não procura fazer entender contra aquele que te despreza. Não procura. Só lembra que tem alguém olhando para você que te ama. Tem alguém olhando para você. Não se rebaixe mais. Entendes? Não faça mais isso. Você é importante. Não são só eles que são importantes. Você também é importante. Não só a classe A mais importante. Você também é importante. Independentemente do lugar onde você estiver, você é importante. Nós somos importantes aos olhos de Deus e somos todos iguais aos olhos do Criador de todas as coisas. Então, agora, na tua mente, na minha mente, na nossa mente, que o preconceito sai, que a discriminação sai, que este ato não vai ser mais repetido em nossas ações, mas que de hoje em diante tenhamos um pensamento diferente. Olhamos para o B como nós, olhamos para o C como nós, olhamos para o A como nós, olhamos para o terciário como nós. Assim teremos uma nação feliz, assim teremos uma sociedade feliz, assim teremos sim uma governantação feliz, assim realmente teremos um grande desenvolvimento no meio social. Se o racismo estiver sempre presente, se o preconceito estiver sempre presente, claro que sempre nós estaremos no caos em que nos encontramos. Então, lembra-te, não é a palavra dele que é a última, a palavra que é a última é do nosso Senhor. E a gente aqui meditou no livro de Isaías 43, o Senhor dizendo: eu te amei e continuo te amando, entendes? Ele não é o B, não é o C, não é o acontecimento do passado. É o Rei, o Alfa e Ômega, presente, passado, futuro, dizendo para você: eu te amo. Entendes? Compreendes? Uau! É isso aí. Ele ama você. Senhor Deus Todo-Poderoso, ai, se não fosse por Ti, Senhor Jesus, aonde nós estaríamos, Papá? Ai, se não fosse pelo Teu amor, Pai, aonde nós estaríamos, Senhor Jesus? Por muito tempo fomos olhados diferente, com discriminação, com preconceito. Por muitos anos, muito tempo, fomos rejeitados por fatores de cores, Senhor Jesus. Ai, Pai, se não fosse por Ti, Senhor Jesus, Pai, nós Te amamos, Pai, e queremos Te honrar, queremos sempre Te obedecer, queremos Te exaltar, porque agora compreendemos que o Senhor nos ama muito mais do que a gente imaginava, Pai. Ah, Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta ministração, porque acabamos por compreender que o Teu amor é mais importante, Senhor Jesus, porque na verdade é o Senhor que julga mesmo. Ah, Pai, obrigado, Senhor Jesus. Pai, que cada
homem e cada mulher que estiver ali sentado a acompanhar essa mensagem, o Senhor venha tranquilizar a sua mente. O Senhor venha lhe fazer entender que ela é especial, que Ele é especial, que Ele é amado, assim como o Senhor nos fez entender nesta grande ministração, Pai. Pai, obrigado por tudo, Pai. Obrigado por ter nos chamado, obrigado por ter nos escolhido, obrigado por ter nos chamado, Senhor Jesus, pelo nome a qual nos deste. Obrigado, Senhor, por ter se importado conosco, mesmo pecando, o Senhor tem se portado conosco. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor venha abençoar cada um por esta grande mensagem e que realmente estaremos presentes na próxima mensagem, Pai. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.